boa noite. O nosso evangelho de hoje é no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Vamos estudar dos itens 1 ao 4, pagar o mal com o bem. E a mensagem de hoje, que antecede o evangelho, está no livro Espírito de Verdade, psicografada por Chico Xavier, do nosso querido mentor André Luiz. Antes, porém, eu vos convido a fazermos a nossa prece de abertura. Vamos mentalizar nosso Pai Celestial, nosso querido Mestre Jesus, e a Ele dizer algumas palavras. Mestre Jesus, sabemos que estás no leme desse barco chamado Terra. Por isso te pedimos, dá-nos resiliência para, nessa travessia tão difícil, chegarmos à outra margem, mais fortalecidos. Jesus querido, te pedimos ainda, assim como vossa mãe ficou convosco até o instante derradeiro, fica, Senhor, conosco, para que não caiamos na tentação de duvidarmos do amor do Pai Celestial. Que assim seja e assim será. O André Luiz faz uma reflexão sobre a crítica e eu vos convido a fazer também. Se você está na hora de criticar alguém, pense um pouco antes de iniciar. Se o parente está em erro, lembre-se de que você vive junto dele para ajudar. Se o irmão revela procedimento lamentável, recorde que há moléstias ocultas que podem atingir você também. Se um companheiro faliu, é chegado o momento de substituí-lo em trabalho até que volte. Se o amigo está desorientado, medite, nas tramas da obsessão. Se o homem da atividade pública parece fora do eixo, o desequilíbrio é problema dele. Se há desastres morais nos vizinhos, isso é motivo para auxílio fraterno, porquanto esses mesmos desastres provavelmente chegarão até nós um dia. Se o próximo caiu em falta, não é preciso que alguém lhe agrave as dores da consciência. Se uma pessoa entrou em desespero no colapso das próprias energias, o azedume não adianta. Ainda que você esteja diante daqueles que se mostram plenamente mergulhados na loucura ou na delinquência, fale no bem e fuja da crítica destrutiva, porque a sua reprovação não fará o serviço dos médicos e dos juízes indicados para socorrê-los. E mesmo que a sua opinião seja austera e condenatória, nisso ou naquilo, você não pode esquecer que a opinião de Deus, Pai de todos nós, pode ser diferente. Portanto, essa reflexão muito interessante nos ensina a sermos caridosos para com os nossos próximos. Assim como André Luiz, nos chamou para esses aconselhamentos, que a gente possa refletir. E se estivermos em momentos como tais, que a gente pense antes. Isso é amar o próximo, seja ele qual for. Então, tenhamos agora um excelente estudo do Evangelho e fiquemos em paz. Boa noite.
Olá pessoal, nosso evangelho de hoje do AE é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, dos itens 1 ao 4. Aqui no item 1 tem o título, Pagar o mal com o bem. Item 1. Aprendeste que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudades senão os vossos inimigos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47. Vamos ao item 2. O item 2 diz assim: Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem senão aqueles que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão àquele de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Vamos ao item 3, que é o comentário feito sobre essa leitura. Inicialmente, nós podemos perceber que nos dois primeiros itens ele chama a atenção sobre esse amor que nós devemos ter por nossos semelhantes, independente de serem pessoas de nosso afeto ou pessoas que não são de nosso afeto. Ele chama também assim, a atenção para o fato de que abraçar um amigo, abraçar uma pessoa que a gente gosta, é mais do que natural. É mais do que fácil a gente fazer isso. O grande sacrifício está em amar, em abraçar, em conversar com as pessoas que não nos agradam ou que não se agradam da gente. Vamos ao item 3 e 4 para a gente fazer um comentário mais profundo. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem por um irmão com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naqueles que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os mesmos transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta, a aproximação de um inimigo e de um amigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar, senão, se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos.
Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga-se a servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los sobre o segundo caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhe o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhe estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo o que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpra as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. O item 3 deixa bem claro que sim, sentiremos repulsa por uma pessoa que nos desagrada, que nos tenha dito uma palavra que não seja muito amigável, que não tenha concordado com alguma situação. Nós temos nossas diferenças de crenças, diferenças ideológicas, e temos nossas situações que acontecem muitas vezes nas nossas contendas, nas nossas dissensões com as pessoas com as quais nós convivemos, sejam familiares ou não. E não é mais do que natural do que a gente não tenha nessas situações o mesmo sentimento. Os fluidos que nos cercam, os fluidos que são emanados por nós e por nossos irmãos, se forem antagônicos, naturalmente eles vão se chocar. Mas sendo nós conhecedores do Evangelho, quando nos bater esse sentimento, peçamos ajuda ao Criador para que nós possamos lidar com isso. Peçamos ajuda à espiritualidade benfeitora para lidar com esse sentimento, para encontrar uma forma de amenizar esse sentimento que nos corrói e que de alguma forma maltrata a nós e nosso semelhante. Nós somos capazes de fazê-lo, com certeza. Deus é a luz que está em todos nós. Vamos ao item 4, então. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e da qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si, se não se vinga, se não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe-se, pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Em pensamento, o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material.
Ele compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. A leitura do item 4 nos mostra que há uma diferença entre o incrédulo e o crédulo a respeito das amizades, a respeito de perdoar os inimigos. Para quem já conhece o Evangelho, para nós que somos cristãos, para nós que somos espíritas, já sabemos que devemos perdoar o nosso semelhante. Isso não impede, obviamente, de sentirmos. Isso não impede, em algumas situações, de nos deixarmos poluir por alguns sentimentos que ainda nos trazemos no nosso coração, das nossas vivências pretéritas. A própria palavra que fala dessas questões, desses reencontros com os nossos semelhantes de outras vidas, de outras eras, com os quais nós convivemos e com os quais hoje talvez nós discordemos e que muitas vezes já andamos juntos com ele, fazendo muitas coisas que talvez não tão agradáveis, que hoje queremos talvez esquecer. E precisa amenizar o coração. Se não consegue lidar com esse sentimento de repulsa, se não consegue perdoar, procurar fazer o Evangelho, procurar orar, pedir a Deus, pedir por um bom sentimento, pedir por uma boa sintonia espiritual. Abrir o coração, abrir a mente. A prática da caridade é também o silêncio, a prática da caridade é também a prece. E quando vier o sentimento de repulso, o sentimento de vingança para com o semelhante, pedir aos benfeitores espirituais, pedir a Jesus Cristo que amenize o nosso coração, que nos faça o coração manso. É preciso ser muito forte para superar, é preciso ser muito forte para não revidar as situações de desagravo, é preciso ser muito forte para perdoar. Se temos algo contra o nosso irmão, se temos algo contra o nosso semelhante, é preferível conversarmos com ele, dizer o que desagrada, dizer o que não está bom. Se não é possível essa conversa, peçamos em prece, peçamos ao Criador, peçamos a Jesus Cristo, peçamos ao nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião, que nós tenhamos as inspirações, tenhamos as boas sintonias para encontrar esse caminho. Então o Evangelho de hoje, amai os vossos inimigos, lembra mais uma vez que somos todos irmãos e reforça também a lei de ouro de Jesus. Não fazer ao próximo aquilo que nós não quereríamos que ele nos fizesse. Ou pelo contrário, mas também de outra forma, uma frase mais positiva, desejar ao próximo aquilo que nós desejaríamos que eles nos fizessem. Pensemos nisso e coloquemos em prática, nós somos capazes sim. Deus está em todos nós, nós somos centelhas divinas. Uma boa noite para todos, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Caro irmão, cara irmã, que Deus te dê a tua paz. Vamos juntos buscar um pouco de harmonia, um pouco de sintonia com o mais alto, com os amigos superiores que nos dirigem, com os trabalhadores do Pai. Buscando senti-los, vamos viajar para dentro de nós, respirando, inspirando. Novamente. Novamente. Agora fechemos os olhos e vamos sentindo ao nosso redor, captando a música, buscando o amor do Pai. Ó, vinde, bom amigo, amado e benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor,
espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir. Nas nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz, que é a apoteose do amor, redimindo a nossa dor com Jesus. Dr. Bezerra de Menezes recebe essa canção que o movimento espírita brasileiro lhe dedica e que possas conduzi-la ao Mestre Jesus e que Ele a conduza ao Pai. Pai amado, permite que Teus trabalhadores maravilhosos transformem-na em bênçãos, em paz, em luz, em misericórdia, em conforto, em saúde, em aceitação. A toda a família Centro Espírita Francisco de Assis, toda a família fortalezense, toda a família cearense, toda a família brasileira, toda a família terrena, todo o universo. A todos e todas, filhos e filhas do Teu amor, que necessitam de paz, de compreensão, de aceitação, de fé, de coragem, de confiança, para, caminhando na Tua direção, se fortalecerem e aceitarem esse momento que estamos a passar. Também que consigamos, viajando para dentro de nós, sentir esse amor que nos conforta, nos consola, nos orienta, nos socorre. E envolvamos também aos nossos lares, a todos e todas que lá se encontrem, mas também a outros e outras que sofrem, que choram, que se revoltam, que se angustiam, que se descontrolam e às vezes cometem atos que se arrependerão depois. Pai amado, permite que Teus trabalhadores auxiliem aos médicos, às enfermeiras, aos enfermos do corpo e da alma, e aqueles e aquelas que estão nesse momento, com as limitações possíveis, realizando os seus trabalhos materiais. Aqueles e aquelas que não podem estar em quarentena. E nós, de quarentena, que tenhamos a compreensão, a aceitação, a sabedoria e a esperança de que tudo passa. Só o Teu amor, Pai, é eterno e é infinito. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Irmãos, vamos neste momento dar início ao nosso passe. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e ficar em prece. Pai, rogamos a Ti misericórdia, que Tu derrames sobre nós e sobre toda a humanidade Tuas bênçãos de luz. E que através dessa energia recebida por Ti, possamos atravessar todo esse sofrimento fortalecidos, cheios de esperança na Tua graça, sabendo que Tu tem um momento certo
de tudo resolver. Fica conosco, Senhor Deus, Pai de infinita bondade, e que assim seja.